Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom, né? Mais uma tarde hoje, juntinhos para trabalhar rochas. A gente já vem uns 4 vezes, todo esse bimestre foi sobre rocha. Então a gente sabe que a superfície da Terra é chamada de crosta, não é isso? E é formada de rochas no estado do quê? Sólido. Então, abaixo da crosta encontra-se o quê? O manto, que é constituído de rochas derretidas. E em seguida vem um núcleo, composto de metais e também derretidos devido diretamente pelas altas temperaturas. Então, as rochas elas podem ser encontradas em 3 estados. Quais são? Magmática, vamos lá, sedimentares e qual é a outra? Magmáticas, sedimentares e metamórficas, não é isso? Nossa atividade de hoje será referente a esse conteúdo. Então, as rochas magmáticas, elas se originam de quê? Diretamente do magma, encontrado no manto, certo? E exemplo de rochas magmáticas são o basalto e o granito. Como eu expliquei para vocês também, as rochas sedimentares é o processo de desgaste natural das rochas, certo? Que produz o quê? Segmentos de grão. Quando os segmentos eles se acumulam, certo? São compactados, podendo o quê? Ocorrer a formação das rochas sedimentares. Então, exemplos de rochas sedimentares, eu tenho o arenito e o calcário. Já as rochas metamórficas, certo? Elas são a junção das magmáticas e das sedimentares. Elas dão origem, certo? As rochas metamórficas. Então, exemplo disso, nós temos o quê? O gneiss e o mármore. Aí, no privado, eu estarei enviando para vocês uma atividade sobre rochas. Então, eu vou ler aqui para vocês. Escreva as palavras que completam corretamente cada descrição do tipo de rocha. Aí eu vou ter rocha, aí vai estar um tracinho, se origina diretamente do magma. Sua textura permite determinar as condições geológicas em que essas rochas se formaram. Ao saber a textura, pode-se determinar o tamanho, a disposição dos minerais que compõem a rocha. Aí você vai classificar, você vai completar. Se é rochas sedimentares, as magmáticas ou as metamórficas. Letra B. Rochas, aí tem um tracinho, você vai completar. São formadas pelo agrupamento de sedimentos, ou seja, pedaços de outra rocha que se soltam, com a ação do vento, da temperatura, da água ou das geleiras, ou de geleiras. Letra C. Rochas, tá o tracinho, você vai completar se é metamórfica, sedimentares ou magmática. São aquelas cuja composição e textura originais foram modificadas pelo calor e pela pressão existente nas profundidades da crosta terrestre. Aí, em seguida, eu quero que vocês procurem observar o solo de sua casa ou de um local próximo a ela, baseando-se nas seguintes questões. Eu quero que vocês observem. Qual a cor do solo? Ele está seco ou úmido? Existe vegetação sobre ele, certo? Ou está descoberto? Existe grão? De que forma? De que tamanho? Existe resto de animais e vegetais? Ele apresenta algum cheiro? Que tipo de cheiro? Que outros elementos vocês ainda podem ver nessa amostra do solo? De onde eles vieram? Aí vocês irão responder cada questãozinha desse aí, baseado em quê? No solo observado próximo à sua casa. E em seguida, vai ter uma questão de completar com verdadeiro ou falso. E depois eu quero que você converta as frases falsas em verdadeiras, tá certo? Registrando nas linhas abaixo do seu caderno. Primeira questão, vai completar com V de verdadeiro ou F. As rochas formadas a partir do magma são chamadas de magmáticas. O arenito é uma rocha formada por sedimentos de areia agrupadas. O granito é uma rocha metamórfica, formada por apenas um mineral. As rochas sedimentares são formadas pela metamorfose do magma. O mármore é uma rocha metamórfica, pois se origina da transformação de outra rocha. Então, como nós estudamos aqui esse bimestre só tipos de rochas, que foi a magmática, sedimentares e metamórficas, vocês já estão craques. Eu irei enviar no privado para vocês essas questões, vocês irão responder
me enviar foto para que eu possa corrigir. Caso exista alguma dúvida, pessoal, vocês me procuram no privado, como sempre, que eu estarei esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, tenham um bom final de semana abençoado. Que Papai do Céu proteja vocês e guarde vocês e os familiares de vocês. Beijo!